Olá, estudantes de filosofia das terceiras séries do ensino médio. Nosso ponto de reflexão hoje é a felicidade e a nossa base de reflexão são duas escolas gregas, o estoicismo e o epicurismo. A felicidade é um tema que inquieta o ser humano desde tempos remotos. E é tão importante o tema felicidade para o ser humano que Aristóteles indica que tudo que o homem faz tem como fim último o alcance da felicidade. O que o homem procura verdadeiramente, a finalidade maior do ser humano é alcançar a felicidade. Por isso ele se movimenta, por isso ele trabalha, por isso ele busca conhecimento. Tudo que o homem procura, em seu princípio fundamental, é ser feliz. Mas nós vamos não fundamentar a ideia de felicidade em Aristóteles. Nós vamos trabalhar, abordar essas duas escolas citadas. E começaremos pelo estoicismo. O estoicismo foi fundado por Zenão de Cício. Provavelmente nascido em 335 e morto em 264 a.C. O estoicismo aponta que o homem deve desejar apenas o que é fundamental ou o que é necessário para uma existência saudável. Quanto menos o homem deseja o que não é necessário, menos angustiado, menos ansioso será. Quanto mais o homem se desapega, mais tranquilo e sereno será. Para Zenão e para os demais estoicos, a felicidade ela só é alcançada a partir do momento em que o ser humano ele consegue vivenciar duas virtudes: a apatia e a resignação. Quando nós falamos em apatia, no sentido estoico do termo, nós estamos falando na virtude que faz com que o ser humano não seja dominado por paixões, não seja dominado por desejos. Quanto menos paixões, quanto menos desejos, menos o ser humano estará na expectativa de realizar alguma coisa. Quanto menos paixões, quanto menos desejos, menor é a possibilidade de frustração. Porque a frustração é resultado da decepção causada por um desejo não alcançado. Por isso que para os estoicos, a apatia, essa ausência de desejos, de paixões, é um dos caminhos para a vida serena e tranquila. É um dos caminhos para a felicidade. Mas, para o alcance efetivo da felicidade, além da apatia, além da ausência de desejos, além do desapego, além da ausência de paixões, o ser humano precisa também aprender a se resignar. Ele precisa absorver essa virtude. E o que é a resignação? O que é resignar-se? Na filosofia estoica, o ato de se resignar é o ato de aceitar as coisas que não podem ser mudadas. Posso colocar a morte como exemplo. Todos nós sabemos que vamos morrer, todos nós sabemos que a morte
faz parte da nossa realidade. Se fôssemos resignados, iríamos introjetar em nossa mente a aceitação à morte, sabendo que perderemos os nossos pais, que perderemos entes queridos. Se a morte é inevitável, isto é, algo que não pode ser mudado, que vai acontecer, eu tenho que aprender a conviver aceitando-a. Isso é resignação. Mas a resignação, ela não só deve ser vivenciada com coisas que são inevitáveis, absolutamente. Às vezes, em nossas vidas, ocorrem acidentes. O que são os acidentes na filosofia? São coisas que acontecem que não necessariamente deveria acontecer. Mas, se a coisa já aconteceu e eu não posso mudar, quanto menos resignado eu for, mais eu sofrerei. Por exemplo, eu perdi um membro do meu corpo. Eu perdi um olho, eu perdi um dedo, por exemplo. Eu posso agir de forma resignada. Isto é, posso aceitar essa perda. Devo aceitar a perda se sou um estoico. Porém, se eu não aceito a perda de um membro, além de sofrer pela deficiência promovida pela ausência do membro, vou sofrer também porque não aceito. Eu, de alguma maneira, eu multiplico o meu sofrimento. Sofro porque estou insuficiente, estou menos hábil por conta da ausência desse membro e sofro por não aceitar a perda. Sofro porque concretamente perdi habilidades e sofro porque não aceito a perda dessas habilidades. Sofro duas vezes. O sujeito resignado é o que virtuosamente aceita o que não pode ser mudado. Quanto mais capacitado eu estou para aceitar o que não pode ser mudado, menos eu sofrerei. Quanto menos eu sofro, quanto mais eu aceito, mais tranquilo e sereno estarei. Por isso, para o estoico, o caminho da felicidade é construído a partir dessas duas virtudes. A apatia, que é a ausência de paixões e de desejo, que não me coloca na expectativa de alcançar alguma coisa, porque na medida em que eu tenho expectativa por alcançar alguma coisa, eu posso me frustrar por não alcançá-la. Então, eu com a apatia, que deixa as paixões e os desejos de lado, e com a resignação, que é a capacidade de aceitar o que eu perdi, de aceitar o que não pode ser mudado, eu alcanço o que os estoicos chamavam de ataraxia, que é a imperturbabilidade. Claro que esse alcance não é um caminho fácil. A primeira questão que nós vamos colocar é: nós somos humanos. Nós desejamos, inclusive o Raul fala que o ser humano é querer. É natural essa conceitualização do ser humano de ser um ser de desejos. Por isso, o ideal estoico é muito difícil de ser vivido. Eu não desejar para não me frustrar e eu me resignar quando perdi ou quando sofri. Se eu lamento o sofrimento, eu duplico o sofrimento. Porque eu sofro o que é concreto e sofro pelo motivo de sofrer. Então, quando eu deixo de desejar, deixo de ter expectativas e aprendo a aceitar o que eu perdi, eu alcanço a ataraxia, isto é, a imperturbabilidade. Eu me torno um sujeito sereno. E este é o ideal do sábio.
alcançar a serenidade. Para o estoico, esse é o caminho, ou estes são os pilares da felicidade. Mas a outra escola, a epicurista, que ela foi fundada por Epicuro em 341, que nasceu em 341 e morreu em 370 a.C., o ideal de felicidade do epicurismo é diferente do ideal de felicidade estoico. Se o ideal de felicidade estoico é não desejar e aprender a perder, aceitar o que se perdeu, aceitar o que não pode ser mudado, o ideal de felicidade epicurista é o prazer. Para Epicuro e os demais epicuristas, o homem é feliz na medida em que vivencia prazeres. Eu só sou feliz se eu vivencio os prazeres. E se eu aprendo a perceber os prazeres, se eu aprendo a ressaltar os prazeres. Mas, diferentemente de escolas hedonistas que defendem um prazer a todo custo e em qualquer proporção, o epicurismo não. O epicurismo entende que os prazeres devem ser moderados e que os homens não devem buscar prazeres que os escravizem. Então há 4 tipos de prazeres: os naturais e necessários, os naturais e não necessários, os não naturais e necessários e os não naturais e não necessários. Quais são os prazeres desses 4 que os seres humanos devem buscar, devem vivenciar? Apenas 2. E são eles: os prazeres naturais e necessários e os prazeres não naturais e necessários. Porque esses prazeres são prazeres moderados, são prazeres equilibrados que fogem do excesso. Por exemplo, o homem necessita se alimentar. Portanto, a alimentação é um prazer natural, que é uma necessidade biológica e necessário. Porque sem alimentação, o homem não sobrevive. Só que ele não precisa se alimentar luxuosamente. Ele não precisa ir para o fogo de chão, não precisa gastar suas posses para comer bem. Quando o homem, para se alimentar, ele precisa luxar, ele quer luxar, comer alimentos diferentes dos demais, ele sai do prazer natural e necessário e vai cair no prazer natural e não necessário. O luxo alimentar é um prazer natural, porque a alimentação é biológica, a necessidade é biológica, porém, quando há luxo, não é necessário. Aí eu caio no extremo da vaidade. O homem precisa beber água, ele precisa do líquido. Só que ele não precisa se embriagar com o álcool. Quando ele bebe água, quando ele se apraz com a água, ele está no prazer necessário. Quando ele se encharca, quer dizer, no prazer natural e necessário. Quando ele se encharca na bebida, ele está no prazer natural, que é a ingestão de líquido, porém não necessário, que é o vício. Mas há o prazer não natural, porém não necessário, porém necessário. Os prazeres não naturais necessários são aqueles que existem a partir das criações do homem, mas que com o tempo passaram a se tornar necessários. Não são uma necessidade biológica,
são necessidades culturais, são necessidades históricas, são necessidades sociais. Eu não nasci com roupa, porém, estar vestido se torna um prazer na medida em que eu me protejo do frio, por exemplo. Estar vestido pode ser um prazer na medida em que eu tenho um ideal estético e compro uma roupa que de alguma maneira alcança o meu ideal estético. É um prazer. E é necessário porque a partir da invenção da sociedade a nudez foi banida da civilização. É necessário. Não é natural, porque nós não nascemos com roupa, mas é necessário porque a sociedade ao qual habitamos colocou a vestimenta como um imperativo. Só que eu posso ter uma roupa que gosto, que me proteja do frio, que me proteja da exposição da nudez, que me alimenta com o ideal estético de eu ver, assim, gostar e achar bonito. Porém, eu não preciso de uma roupa de uma marca com preços absurdos, ao qual eu vou me envaidecer pelo simples fato de aquela roupa ser comprada por um preço que a maioria não pode. Quando eu parto do uso da vestimenta simples, que vai me aprazer por me proteger da nudez, por me proteger do frio, ou por me nutrir com um ideal estético, quando eu saio dessa simplicidade e entro na vaidade, eu saí do prazer não natural e necessário para o prazer não natural e não necessário, porque ninguém precisa do luxo, ninguém precisa da ostentação. É a mesma coisa com a habitação. Eu não nasci como um jabuti ou uma tartaruga com um casco como casa. Então a biologia não me, de alguma maneira, ela não me proporcionou uma natural habitação. Só que na vivência social, a habitação, uma casa, tornou-se um imperativo. Os homens não vivem mais em cavernas. Eu posso ter a minha casa, dessa casa fazer o meu lar, como diz aquele grupo do Rio de Janeiro, Biquíni Cavadão. Minha casa é meu reino, fazer desse ambiente ao qual chamamos casa um ambiente de refrigério, de refúgio. Quando eu faço isso, eu transformei essa necessidade não natural em um prazer não natural e necessário. Não é natural porque não existe como dependência biológica. Mas não é natural e necessário porque a sociedade colocou a dependência de uma casa como um imperativo, como necessidade. Então eu me valho desse espaço para ser um espaço de conforto, de prazer, de abrigo, de proteção, de refrigério. Porém, quando eu quero habitar em uma casa ao qual eu posso ostentá-la, me diferenciando das demais pessoas, eu transformei esse prazer não natural e necessário em um não natural e não necessário. Mesma coisa o carro. Hoje o carro tem se transformado em algo necessário. Mas se eu preciso de um carro, eu não preciso de uma Ferrari, eu não preciso de uma Lamborghini, eu não preciso de um Porsche. Quando eu busco isso, eu quero apenas me envaidecer. Então, para o epicurismo, todo o prazer que sai do equilíbrio, que sai da simplicidade e se transforma em vaidade, se transforma em um vício, deve ser considerado não necessário. Porque os necessários são aqueles naturais ou não naturais que estão
em equilíbrio, em harmonia com o simples. E na filosofia, o simples está ligado ao bem. Quando saímos do simples e buscamos o excepcional, estamos a sair do bem. Saúde, um grande abraço e estudem.